Shalom, shalom! Este vídeo é para esclarecer você que tem dúvidas sobre o Halloween. De onde surgiu, devo celebrar, não devo celebrar. Então vamos falar aqui sobre todas essas dúvidas que você que pesquisou, chegou a este canal. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Se é a tua primeira vez, quero te convidar a se inscrever, e se não é a sua primeira vez, você que sempre está aqui, deixe o seu like para ajudar que este vídeo possa ir para muitas pessoas que têm dúvida e elas possam esclarecer, devo celebrar ou não. Halloween é uma festa muito popular nos Estados Unidos, é celebrada no dia 31 de outubro, com características bem marcantes. Todo mundo que vê filmes, qualquer coisa, o que você vê na festa de Halloween? Você vê a abóbora, luzes dentro da abóbora, figuras apavorantes, filmes de terror na semana de Halloween, muita referência à morte, monstros, bruxas, feitiçarias, magias, e você vê também na festa de Halloween crianças pedindo doces nas portas das casas, isso nos Estados Unidos. Essa festa foi importada para o Brasil e ela começou há algumas décadas atrás a ser introduzida aqui no Brasil e ganhou mais força nos últimos anos. Então, de onde ela é originária? É dos Estados Unidos? Não, das Ilhas Britânicas. Essa festa foi originária dos celtas, era um festival dos celtas, é uma cultura pagã nas Ilhas Britânicas. Este festival, eu vou ler para você o que é este festival. Halloween surgiu de um festival praticado pelos celtas, como eu disse, que habitava nas Ilhas Britânicas e praticando uma religião pagã. Esse festival se chamava Samhain, S-A-M-H-A-I-N. E esse festival era realizado sempre no dia 31 de outubro. Ele celebrava tanto a colheita, o final do verão, o início do inverno, mudança de estação, e também veja o que eles celebravam também. Os celtas acreditavam que na época do Samhain, desse festival, as barreiras existentes entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos deixavam de existir. Sendo assim, os mortos do último ano peregrinariam pela terra antes de irem para o destino final. Então, o que eles faziam? Acreditando que os mortos do ano, eles ainda estavam peregrinando, eles colocavam luzes, que é o que você vê lá na abóbora, aquela vela, aquela luz. Eles colocavam luzes, lanternas pelo caminho com um propósito duplo. O primeiro propósito era guiar os mortos para o cemitério, para eles não ficarem andando. E o segundo propósito era que a luz espantasse, protegesse as casas de espíritos malignos. Então a gente está vendo que o fundo de tudo isso vai contra a palavra. Nós sabemos que o homem, quando ele morre, ele não fica andando. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Ele não fica andando por aí sem rumo e aterrorizando todo mundo. Quem fica andando são demônios e não mortos. A primeira coisa que a gente vê é um engano, uma mentira neste festival, porque é inspirado numa festa pagã. Mas o que aconteceu? A igreja cristã, ela tinha uma festa em maio, que era o Dia de Todos os Santos. E aí eles quiseram fazer uma fusão para ficar mais popular. E essa fusão foi mudar o Dia de Todos os Santos para a mesma data desse festival celta, então para a mesma data, só que no dia 1º de novembro, ou seja, a véspera seria o Halloween e o Dia de Todos os Santos seria o dia 1º de novembro.
E aqui eu quero te dizer quando isso entrou. Vou ler para você. Originalmente, a igreja que possuía uma festa conhecida como Dia de Todos os Santos, comemorada em maio, como eu disse, no século VIII, o Papa Gregório III decidiu transferi-la para o dia 1º de novembro e o Papa Gregório IV oficializou essa data para toda a igreja. Então nós temos bem perto Halloween e Dia de Todos os Santos. O que aconteceu? Então no dia, olha, presta atenção de onde vem o nome Halloween. Então no dia 1º de novembro passou a ser comemorado aí em inglês All Saints Day, o Dia de Todos os Santos em inglês, e no dia 1º de novembro e 2 de novembro instituiu-se All Souls, que é o Dia de Todas as Almas, é o Dia dos Mortos, um dia reservado para a oração pelas almas dos mortos que estavam no purgatório. Você está vendo a fusão do festival? E o que aconteceu? Então, se o dia 1º é o dia de All Saints, o dia 2 de novembro, o dia de All Souls. Então, o dia 31 de outubro é a Eve, véspera, né? Véspera de Halloween. Então, assim chegou, teve uma contração no nome, chegando até Halloween. A Halloween é a véspera do Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos. Então, você vê que a gente está falando muito de morte, não é? Nós estamos falando de... E a gente tem que celebrar a morte? Não, a gente tem que celebrar a vida. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Quando você morre, Ele veio te dar a proposta de vida eterna. E não é você ficar perambulando por aí, é vida eterna. E o que mais que a gente vê no Halloween, que eu coloquei aqui para você? Nós vemos alguns símbolos. De onde surgiram esses símbolos? Porque, como nós vemos, as pessoas se fantasiam, colocam enfeites macabros em casa, tudo celebrando a morte, o Dia das Bruxas, tudo que quebra princípios de Deus. A gente não tem que celebrar nem trazer isso para dentro de casa. Símbolos de terror, você vê que Deus, quando Josué, ele entrou na Terra Prometida e quando eles foram para uma batalha e um dos soldados de Josué pegaram peças consagradas a demônios e levou para o acampamento, Deus tinha dito para ele, não, olha, não pegue nada, absolutamente nada desse povo, está tudo contaminado. E aí eles foram e perderam uma batalha e ninguém entendeu por que tinham perdido a batalha. Quando foram buscar Deus, Deus falou, vocês têm algo que está trazendo uma influência para vocês, isso é um ponto de contato, digamos assim, vocês desobedeceram e alguém pegou a capa e então foi buscar quem tinha feito isso e nós vimos que foi a capa de Acã que ele tinha retido com ele por ser algo muito bonito, uma capa muito bonita, de muito valor, mas aquilo estava trazendo uma influência para o exército de Deus, tiveram que se desfazer daquela capa para que o exército voltasse a vencer. Então, quando você traz algo, quando você traz louvor para a tua casa, você traz o ambiente do céu. Quando você traz figuras macabras, quando você traz coisas que remetem à bruxaria, feitiçaria, você está trazendo a influência do inferno para dentro da tua casa. É fácil entender isso. É só você ver essa relação. Se eu coloco um louvor, uma adoração, eu vou ter um ambiente leve. Se eu colocar coisas referentes à morte, à feitiçaria, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer um peso, uma opressão para dentro da minha casa. E os símbolos, por que a abóbora? Eu vou ler para você o porquê da abóbora. O uso das abóboras durante o Halloween passou a acontecer nos Estados Unidos, mas é também de uma tradição irlandesa. Os irlandeses esculpiam no nabo figuras bem assim macabras para afastar os maus espíritos e conforme os celtas, inspirados nos celtas. E quando eles se mudaram, então quando chegou nos Estados Unidos, como era muito mais, a disponibilidade de abóbora era muito maior do que a de nabo,
eles mudaram, ao invés de esculpir no nabo, vai esculpir na abóbora. Então a figura, aquela figura da abóbora, por mais que façam simpática, o propósito da figura da abóbora é espantar espíritos malignos. E você acha que você tem que ter isso? Não, isso está ferindo o quê? Ferindo os princípios de Deus, porque o único que é poderoso para expulsar é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus, não é uma abóbora que vai afastar o mal da sua casa, uma abóbora com a luz, e a luz também era para afastar o mal das pessoas. E outro símbolo que tem são monstros. Vamos ver por que tem monstros e por que tem fantasias e máscaras. Monstros. A crença em monstros durante o Halloween é oriunda daquele festival Samhain, que foi introduzida na festa com a influência do folclore irlandês. Por que tem fantasia e máscara? Presta atenção, por que tem fantasia e máscara? O uso de fantasias tem relação direta com uma prática celta do Samhain. Como os celtas acreditavam que espíritos maus estavam vagando pela terra, eles usavam máscaras para não serem reconhecidos por eles. E aí? Você vai permitir que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça com as suas crianças? Não, ensine que o único que é poderoso para espantar, para expulsar, para afastar as trevas é o poder do nome de Jesus e o sangue de Jesus. Então, qual é a minha opinião? Você chega à sua conclusão. A minha opinião já deu para perceber. Eu não vou fazer aquilo que é inspirado em uma cultura pagã e que mostra e que está celebrando mortos, monstros, morte, feitiçaria. Eu vou celebrar a vida e vida em abundância que eu tenho em Cristo Jesus. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você e se você gostou, deixa o seu like, comente aqui e também compartilhe este vídeo. Deus te abençoe.